A paz do Senhor Jesus Cristo, o evangelista Wellington Ramos, convidando você agora para a gente analisar um ponto muito importante em que nós temos errados. Nós temos errado nesse ponto. Eu quero convidar você para uma reflexão, para analisar e perceber o erro que nós estamos vivendo dentro desse erro que é grave. Vamos rever nossos princípios. E aí está para você um texto em destaque pelo qual vamos estar falando sobre esse assunto, corrigindo por esse texto aí, essa nossa falha muito grande. Hoje existe um conceito muito errado no nosso meio evangélico, nosso meio cristão evangélico, né, em relação de questão denominacional ministerial, onde esse erro ele é muito grave, é muito sério, nós precisamos rever os nossos princípios. Pois hoje nós estamos fazendo acepção de pessoas, divisões, não é? Nós estamos se colocando a servir a Deus, limitando-se ao ministério, aonde o ministério, ou seja, a igreja que nós estamos, não é? É o ponto importante para servir a Deus. E não o que a palavra diz, mas conforme o ministério estabelece. E dentro desse conceito há divisão, há separação, há contendas, há disputas, porfias, há uma série de situações que é negativas para nós, irmãos. Então, nesse momento, eu quero convidar você para você sair desse conceito ministerial, isolado, particular, aonde você se detém. Porque você precisa servir a Cristo, ser de Cristo. Porque você não pode ser de Cristo dentro de um ministério. Você não pode servir a Cristo servindo ao ministério. Você tem que estar no ministério servindo a Cristo, não servindo ao ministério particular. Porém, eu quero trazer essa orientação agora para você, porque há muita ação errada no nosso meio, muitos comportamentos, e a palavra de Deus não ensina assim e ela nos corrige. Quero ler um texto para você agora, que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, onde está destacando aí para você a imagem, no capítulo 1, versículo 2. Eu quero ler esse texto, depois vou trazer uma explicação do que esse texto está falando para nós. Capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes, aos cristãos que estavam na cidade de Corintos, Paulo escreve para eles. E olha como Paulo escreve para eles. Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Glória a Deus. Quando você lê a Bíblia, você tem que parar para entender o que está lendo, analisar, examinar, saber o porquê, sabendo ali qual situação está ali acontecendo, a ocasião. Você só vai aprender assim. Não é ler e depois pregar o que você está lendo. Você tem que primeiro entender o que você está lendo dentro das Escrituras, fazer uma exegese bíblica, porque a maior exegese é interpretar a Bíblia pela Bíblia. Porque essas interpretações que estão dando aí da Bíblia, pelos conceitos pessoais dos homens, isso não é uma exegese verdadeira. A maior exegese, o que é exegese? É a interpretação das Escrituras. Agora, a maior exegese é interpretar a Bíblia pela Bíblia. Tá certo? Então vamos interpretar agora a Bíblia pela Bíblia. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ora, Paulo está escrevendo para os irmãos em Corinto. Ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Observe que Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo não escreve para os irmãos, né, direcionado a uma denominação, direcionado a um ministério, porque senão isso pode levar a um individual, a uma separação, a um isolado, a um isolamento. Paulo escreve para os irmãos no denominacional geral, não do denominacional local. Paulo escreve a igreja de Deus. Paulo não diz a igreja A, B ou C. Como hoje podemos dizer, não, a igreja Assembleia, a igreja Batista, a igreja Presbiteriana, a igreja A, B ou C. Não. Paulo está escrevendo a igreja de Deus, porque a igreja de Deus, ela não se limita a um ministério isolado, particular, pessoal, que se diz a mais santa, que se diz a verdadeira, não.
A igreja de Deus, ela não é limitada a uma placa denominacional, a uma instituição, né, social que o homem cria. A igreja de Deus são pessoas. E vamos observar, Paulo diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo não está escrevendo para a denominação. Aí Paulo diz aqui, ó, quem é essa igreja? A gente vai ver agora quem é a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo diz, aos santificados em Cristo. A igreja de Deus, elas são os santificados em Cristo. Porque se Paulo escrevesse para a igreja de Deus, vamos dizer assim, Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, tem pessoas ali que é igreja e tem pessoas que não é igreja. Então, quando eu escrevo para a Assembleia de Deus, ou para a Batista, como também tem pessoas que é de Deus e que não é, eu estou escrevendo para a denominação. Paulo está escrevendo para os irmãos, para os crentes que são realmente igreja. Porque a igreja de Deus não é a Assembleia, ministério. Não é a Batista, ministério. Não é a Presbiteriana, ministério. A igreja de Deus são os santificados, olha aqui, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. São os santificados que são chamados de santos, que estão dentro dessas denominações, mas estão ali também outras pessoas que não é a igreja de Deus. Tem pessoas ali que está misturada, e quando você classifica o ministério como igreja de Deus, você está errando. Aos santos, aos santificados, a igreja de Deus que está dentro do ministério da Assembleia, dentro do ministério da Batista. Paulo, ele tem o cuidado de escrever dentro dessa condição quando escreve aos Coríntios. Porque ele está levando uma carta para a igreja, ele está advertindo a igreja de Deus. E quem é a igreja de Deus? Olha aqui, irmãos, isso é muito sério. Igreja de Deus são os que são santificados por Cristo, que são chamados de santos. Eles são santos porque são santificados em Cristo. Eles não são santos porque usam usos e costumes da religião. Eles não são santos, eles não são santificados, nem são santos porque vivem dentro de uma denominação submisso ao que o reverendo diz, ao que o líder diz, ao que o pastor presidente diz. Eles são santos porque são santificados em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Então é isso que eu quero levar para você. Saia desse conceito, meu irmão. Saia dessa individualidade. Saia dessa questão pessoal onde você está defendendo mais o seu ministério, que você hoje está dentro dele, do que o Evangelho de Cristo. Aonde você está vivendo mais em devoção, obediência, submissão ao que ensina o seu líder, ao que manda o seu pastor, ao que manda o seu líder da sua congregação, do que o que manda Jesus. Porque tem muita gente se dividindo, perdendo comunhão com o outro, porque não é dessa denominação, porque não é daquela denominação. Onde os pastores ensinam mesmo, dizem mesmo. Eles muitas vezes negam isso abertamente, mas no particular eles ensinam que os irmãos não podem ter comunhão com outros irmãos de outra igreja. Por quê? Porque não é dessa denominação. E essa denominação que é a igreja de Deus é? Essa denominação é ela que é santa só, é? E os irmãos da outra igreja não são santos, não? Os irmãos da outra igreja não são povo de Deus, não? Não é igreja de Deus, não? Quer dizer que a igreja de Deus é o ministério, é? Está errado esse conceito. É isso aí que o evangelista Wellington Ramos amostra, né? Leva para as pessoas, que muitos não verem isso porque estão dentro do engano, e o engano só pode ser desmascarado quando a verdade é pregada. E o evangelista Wellington Ramos tem compromisso com a verdade. As pessoas hoje, eu não posso ir me alegrar com o irmão porque o irmão está dando culto de ação e graça. Eu não posso ir porque o meu pastor disse que eu não posso. Eu tenho que pedir a ele. Ora, eu sou particular dele, é? Eu sou propriedade dele, é? Eu sou submisso a ele, é? Jesus me manda ter comunhão com todos, independente de ser crente ou não. Porque eu não posso ter comunhão com meus irmãos na fé. Quer dizer que meus irmãos, só porque não é da igreja que eu sou, é de outra igreja, eles também não são crentes, não são igreja de Deus, não? Não são santificados, não? Para eu não poder estar no meio deles em comunhão? Claro que eu só devo ter comunhão com os santos, com os que estão santificados. Mas ora, os irmãos da igreja batista não é santificado, não? Quer dizer que os irmãos da Assembleia não podem participar com os irmãos da Batista em nenhuma cerimônia de louvor a Deus, não? Porque não são do mesmo ministério? Será que os da Batista não podem participar com os da Assembleia porque eles não são santos da Assembleia? Existe isso hoje no nosso meio evangélico cristão, que tem que ser quebrado, irmão. E você não deve ser mandado de homem, não. Deve ser mandado submisso de Deus. Sai desse conceito, se alegrar com os irmãos. Não é com os irmãos só da denominação que você está, não.
Hoje em dia há essa divisão no nosso meio. Isso é um erro muito grande, onde muitos ministérios não propagam o evangelho. Eles usam o evangelho para propagar os ministérios, dizendo que é o melhor, que é o mais santo, que é o mais dedicado a Deus, né? Mistificam hoje as pessoas, mistificando a igreja, centralizando o poder de Deus dentro da igreja. Muitos fazem da igreja o alicerce, centralizando a obediência, a submissão para alcançar bênção, vitória, conquista, só se for dentro da igreja. Estão mistificando a igreja, estão colocando o alvo que é Jesus, estão desprezando, estão colocando o alvo na igreja. A igreja não é o alvo, a igreja prega o alvo, e a igreja não é a denominação. É bom entender isso. Se a pessoa não for para a igreja, muitos dizem logo, está afastado. Se você não viver, até esse conceito é errado, que hoje as pessoas fazem um julgamento através de um princípio muito errado. As pessoas hoje julgam um irmão se está firme ou não, se ele estiver indo para a igreja todo dia, aí diz, o irmão está firme. Se o irmão não estiver indo para a igreja todo dia, for uma vez no mês, aí diz logo, o irmão está fraco. Irmão, o que é isso que está acontecendo? Está desviando, irmão. Só porque o irmão não foi à igreja frequentemente, como outras pessoas estão indo, não está cumprindo tabela de igreja, que hoje as pessoas botam para cumprir. Muitas vezes é um fanatismo, vivendo um igrejanismo. Nós fomos chamados, não foi para viver o igrejanismo, não. Nós fomos chamados para viver o cristianismo. A vida é em Cristo, não a vida dentro de uma igreja local, denominação. Não. Então hoje as pessoas colocam a vida religiosa, né, a devoção, a frequência de igreja. Acha que é isso, ter comunhão com Deus, estar frequente na igreja, estar participando das devoções da igreja, dos trabalhos da igreja, como um indício, né, de que a pessoa está firme no Senhor. Então, isso é um erro muito grande que as pessoas têm colocado. Muitos atribuem, né? Muitos atribuem a graça de Deus, que o homem só pode alcançar dentro da igreja. Muitos usam isso para poder receber bênção. Você perdeu a bênção, não foi para a igreja, como se a bênção fosse condicionada a estar dentro de uma igreja local, denominação, né? Você só vai receber vitória, só pode ter um milagre se você estiver na igreja. Perdeu a bênção, irmão, perdeu a bênção. Que é isso, irmão? A minha bênção eu só posso perder se eu estiver fora da palavra. Eu posso estar dentro da igreja como for, mas se eu não estiver na palavra, não tem bênção não. Porque não é a igreja o objeto de abençoado, de bênção. A graça de Deus não vem pela igreja. A graça de Deus não vem pela igreja denominação local. A graça de Deus vem por Jesus Cristo, que habita na igreja, que não é uma denominação. A igreja é os santificados em Cristo Jesus. Esses que são a igreja de Deus que está em Cristo. Aos santificados. É preciso entender isso. Eu sou a igreja. Deus habita em mim. A bênção está comigo onde quer que eu esteja. Não é preciso eu estar dentro de um local onde se reunimos para cultuar, não. Cristo é o objeto da bênção, é o objeto da graça de Deus, está em mim. Eu sou a igreja. Então hoje há uma divisão muito grande. Cuidado com isso, meus irmãos. A porta só é aberta, só tem vitória, só tem cura, né? Se tiver na igreja, as pessoas centralizam hoje estão venerando, servindo mais a igreja do que a Jesus. Onde são submissos, reverentes, né? Devotos, radicais, chegando a desprezar o que a palavra ensina e vivendo um igrejanismo, se colocando mais devoto e propagando mais a placa da igreja que está. Porque eu sou da Assembleia de Deus. Porque eu sou da Universal. Porque eu sou da Batista. Como se isso fosse o centro da bênção. O importante é se você é igreja de Deus. Olha aqui, ó. Igreja de Deus que está em Cristo. Se você está em Cristo, aos santificados em Cristo. Se você está santificado em Cristo, aí sim, que não vale de nada, Batista, Assembleia, qualquer for a denominação, a placa de igreja, você estando dentro dela. Sem Jesus, tu estás como os outros demais, perdido, condenado e longe do Senhor, mesmo dentro de uma igreja, de um centro de reuniões religiosas. Então, sai dessa divisão, irmãos. Você, meu irmão, que está aí, fazendo acepção, não tendo comunhão com os outros crentes, porque você não está em Cristo, então, você tem comunhão com os crentes da tua denominação, porque você está ensinado pelo teu líder, pelo teu ministério, a não se relacionar com outros irmãos.
se não for da tua denominação, do teu ministério? Hoje as pessoas estão colocando isso. Hoje não se trabalha, hoje não se faz um trabalho em prol do evangelho. O trabalho que se faz hoje é em prol do ministério. Ah, ali quem está fazendo é o trabalho da Batista, é o trabalho da Assembleia. Eu não vou lá não, porque ali é da Assembleia, eu só vou no da Batista. Pera aí, irmão. Vamos defender a causa de Cristo, não a causa de ministério. Vamos pregar o evangelho, não denominações, não ministérios. Sai desse conceito, irmão. Acorda, desperta. Abre os teus ouvidos para ouvir a verdade. Deixa de ser levado por homens, conceito de homens. Deixa de ser negócio de homens, irmãos. Seja discípulo de Cristo, esteja preso em Cristo, seja escravo de Cristo, seja seguidor, devoto de Cristo Jesus, não de ministério. Tem pessoas que defendem mais e falam mais com orgulho o nome da igreja do que dizer eu sou cristão. Aleluias! Eu sou cristão. Ah, eu sou da Assembleia de Deus. Muitos dizem assim. Muitos irmãos dentro desse sistema religioso da Assembleia de Deus estão manipulados, estão com a sua mente cauterizada. Estão sim. Tenho medo de falar não. E se você faz parte desse ministério, você sabe que é verdade, que são manipulados a isso. E se você for participar com outro irmão de outra igreja, pelo menos se você for participar de um culto e seu líder souber, você é disciplinado. Estou certo ou estou errado? Estou falando a verdade ou estou mentindo, irmão? Você é a igreja de Cristo ou você é a igreja de ministério? Porque aqui, ó, igreja de Deus, que está em Cristo, aos santificados em Cristo Jesus, chamado santo. Eu sou igreja de Deus, que eu estou em Cristo. Não porque eu estou no ministério. Não porque eu sou de uma igreja denominação. Eu sou igreja porque estou em Cristo. E eu não defendo igreja, porque a igreja sou eu. Eu congrego, sim. Temos que congregar, né, no meio de uns irmãos. Porque são vários ministérios, né? Mas esses ministérios, eles são ministérios que devem louvar, glorificar a Cristo, e estar em comunhão com todos, e não ser isolado, e não ser dependente, e não pregar, né, a igreja, não pregar o ministério. Jesus não chamou a igreja para pregar ministério. A igreja prega Jesus. A igreja é você que está santificado em Cristo. E dá as mãos aos que estão pregando também Jesus. Colabora, compartilha, ajuda, participa, porque estamos no mesmo lado, irmãos. Estamos no mesmo quartel. Ah, qual é o teu quartel? Ah, o meu quartel é a Assembleia, meu quartel é a Batista. O meu é o de Cristo. Eu sou do quartel de Cristo. Eu sou cristão. Eu não sou de denominação. Eu participo numa denominação para louvar e para participar da obra de Cristo. Não para trabalhar isoladamente, particularmente, individualmente para o ministério. Jamais eu me submeterei a um ministério para viver fora do que a palavra me ensina, sem comunhão com os meus irmãos. Vou dar as mãos, vou participar de um combate do irmão da Batista, que está pregando o Evangelho, do irmão da Assembleia, que está pregando o Evangelho, do irmão da Presbiteriana, que está pregando o Evangelho. Vou participar sim. Ah, não vou não, porque eu não sou desse ministério, não sou dessa igreja, como hoje muitos estão fazendo, e até torcendo o contrário, só porque não é o ministério dele que está ali fazendo a obra, torcendo para não dar certo, porque ele quer que dê certo o ministério dele. Então, essa pessoa não está servindo a Jesus, é devoto, fanático de ministério, irmão. Pastores que incentivam seus liderados a não se comunicar com os irmãos de outro ministério, privando como se o rebanho fosse dele, dominando com força, com rigor, com autoridade o rebanho de Cristo, não ensinando a verdade. Não, irmão, vamos dar as mãos lá aos irmãos. Os irmãos estão fazendo a obra lá, só tem 2. Vamos lá, irmão. Vamos lá, igreja, ajudar. Não importa se ela é da Assembleia, se ela é da Batista. O pastor tem que ser assim, rapaz. Tem que ser assim, meu irmão. Desperta para a verdade, irmão. Tu, pastor, que estás aí na liderança, compartilhe o Evangelho de Cristo com todos, independente da denominação. Dá as mãos a todos. Usa o teu grupo que tu estás na frente liderando para trabalhar com aqueles que estão lá precisando de ajuda, de reforço, independente da denominação, do ministério que seja. Não trabalha pela igreja não, não trabalha pelo ministério, pelo individual não, trabalha pela obra de Cristo, e a obra de Cristo não é obra de ministério particular não, irmãos.
Os apóstolos estavam com Jesus e quando disseram, olha Senhor, estão ali também anunciando o teu nome, mas não fazem parte de nós, vamos calar eles. Jesus disse, não façam isso não. Quem não é contra nós é por nós, quem não espalha junto, eles também estão pregando ali o meu nome. Eles são do mesmo propósito, estão no mesmo combate, estão no mesmo lado. Vocês têm que ajudar, dar as mãos a eles e não calar. Hoje estão fazendo a mesma coisa dentro dos ministérios. Ah, porque não é do meu ministério, está pregando ali. Ah, não vou dar a ajuda ali não vou compartilhar não vou nem passar por perto. É o que acontece hoje, ainda torce errado para o trabalho não dar certo. Os apóstolos tiveram esse combate também com os irmãos. Esse entendimento era também compartilhado com os coríntios. Eles não anunciavam o Senhor Jesus, mas anunciavam o ministério. Estavam defendendo o ministério, estavam porfiando, estavam combatendo, estavam disputando por ministério. Quando chegam a dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Silas, eu sou de Pedro. Aí Paulo precisa repreender e dizer quem é Pedro, quem é Paulo, quem é Apolo. Nós não somos nada, mas é Cristo. A mensagem é Cristo, vocês têm que saber que vocês são de Cristo, se defender, se desgastar, combater em favor do Evangelho de Cristo, independente de qualquer ministério. Hoje as pessoas não dizem isso não, irmão. Eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Universal. Tem pessoas que tem até propaganda, eu sou a Universal, eu sou cristão, eu sou de Cristo. Isso é que é importante. Não é? No nosso meio, a gente hoje, se a pessoa não for da nossa igreja, a gente não dá nem muita atenção, né? Muitos até criticam, né? É para aí? Olha o jeito que ele é crente. Olha para aí porque não se veste igual a gente. Olha para aí porque não usa roupa igual a gente. Olha para aí porque ele usa bem que a gente não usa. Ele não é crente não. Julgam as pessoas até por isso. Desfaz dos irmãos. Condenam os irmãos. Estão em pecado pior do que o ímpio. Vivendo uma hipocrisia. Dizendo que estão servindo a Deus e criticando o próximo, desfazendo do irmão. Cuidado, irmão. Sai desse conceito ministerial, sai dessa ideia. Sai desse igrejanismo, onde você coloca a tua vida como o alicerce, como a base da tua fé. O teu ministério está dentro da igreja. Isso já aconteceu no passado também. Deus repreende o povo, lá no período de Jeremias. Deus manda Jeremias repreender o povo que estava vivendo isso. Ia para a igreja, voltaram sua devoção mais à igreja, mais ao templo, mais aos rituais do que a Deus. E diziam, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. E Deus diz, vai Jeremias, não entra não, fica na porta do templo, repreende esse povo. Entra não, que tu pode se contaminar com eles também lá dentro. Repreende eles antes deles entrar, na entrada. Para esse povo ser advertido e saber que não é o templo que tem que venerar, não é a devoção religiosa que tem que ser fiel, é a palavra. Deus disse, eu não ensinei isso a vocês, eu ensinei a palavra, que vocês guardassem a minha palavra para que fossem povo meu. Pode ver isso lá em Jeremias 7, dá uma lida lá, meu irmão. 1 Coríntios 3, 3 ao 4, onde os irmãos coríntios estavam brigando um com o outro, dizendo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo. Viviam divisões em relação ao ministério também, contendiam, tinham inveja. Hoje é a mesma coisa, irmão. Não se intitula cristão sendo de Cristo, não. Hoje o cristão é intitulado dizendo assim, tu é de qual igreja? Tu é de qual igreja? Se o cara disser, eu sou da Batista, aquele que é da Assembleia já não dá nem mais atenção. Porque ele não quer saber se a pessoa é crente em Jesus. Ele quer saber de onde a pessoa é, de qual igreja é. Está errado. Julgam o conceito de fé pela igreja que a pessoa está. Então, eu estou trazendo essa orientação para abrir os seus olhos mesmo, meu irmão. Abre os teus olhos, amados. Sai desse igrejanismo, sai desse fanatismo, dessa mente cauterizada. Olha para a palavra, se converte a Jesus. Olha, tu não é a igreja de Deus porque tu está dentro do ministério, não. Olha, a igreja de Deus, olha o que Paulo escreve aqui aos Coríntios. Ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, que igreja de Deus é essa? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santo. Olha aqui, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Com todos, irmãos. Não é só o grupo isolado, não, é com todos. Em todo lugar, seja da Batista, da Assembleia, seja da denominação que eu faço parte ou não, todos em
Todo lugar que invoca o nome do Senhor, que foram santificados, são meus irmãos, devo estar em comunhão com eles, participo do combate com eles, estou no mesmo propósito, na mesma esperança e na mesma caminhada de luta, batalha e de fé. Não importa se ele é da denominação que eu estou, não. Então pensa nisso, irmão. Não obedece ao teu líder dentro desse assunto, não. Teu líder diz para você não participar do culto com o irmão porque é de outra igreja. Tem até uma família sua fazendo dando um culto de oração, um culto de ação e graça, e você não vai porque o pastor não permite você ir, você tem que pedir a ele. Irmãos, tu está vivendo isso, tu está sendo mais devoto ao homem do que a Deus. Em vão tu adora a Deus seguindo preceitos que são de homens. Enquanto Deus ensina você a ter paz e comunhão com todos, tá certo? Principalmente com os irmãos, comunhão com os irmãos sim, não é porque não é da sua denominação não, você está fazendo acepção de pessoas, se privando, sendo mais fiel ao homem do que a Deus. Isso não é obediência a Deus não, irmão, isso é covardia e falta de determinação em seguir e servir a palavra de Deus. Cuidado, irmão, desperta aí. Evangelista Wellington Ramos não tem compromisso com o ministério não, meu compromisso é com Cristo, é com a palavra, e eu trabalho no ministério que estiver com esse propósito também, empregar a palavra, empregar a Cristo. Não empregar particularidade e princípios de ministério, mas pregar Cristo, a palavra, a quem eu sirvo, a quem eu estou preso, a quem eu sou fiel, a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Fica na paz do Senhor Jesus, analise isso aí direitinho. Evangelista Wellington Ramos, sempre levando a verdade que liberta, né? Verdade que vai no profundo do erro, da mentira, né? Que é pregado nos púlpitos, nos ministérios, pelos homens que estão liderando sem a direção da palavra. E que Deus abençoe vocês, e que vocês saibam, tenham comunhão com todos, sem a qual, né? E santificando, sem a qual ninguém vê a Deus, né? Seguir a paz com todo e a santificação. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas não é os irmãos só da igreja A e da igreja B, não. É os irmãos em Cristo, todos eles em todos os lugares. Olha aqui, a igreja de Deus que está em Corinto. Quem é essa igreja? Os santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então a igreja, aprenda isso é muito importante você aprender. A igreja é você que está santificado em Cristo. A igreja não é o lugar de culto. O lugar de culto é uma coisa. Deus não habita no lugar de culto. O lugar de culto não é onde tem o poder de Deus. O lugar de culto não é onde se manifesta o milagre de Deus, não. O poder de Deus está em você, que é a igreja. O poder de Deus se manifesta em você, que é a igreja. A bênção de Deus, a graça de Deus está em você, que é a igreja. E aonde você estiver, a bênção do Senhor está contigo, se você estiver santificado em Cristo, vivendo, guardando, obedecendo, se submetendo à sua palavra. Que Deus vos abençoe, agora e para sempre. Amém.